Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Peço licença aos nossos ancestrais, às mestras e mestres das artes e da cultura, para iniciarmos essa entrevista. A Associação Felino está recebendo hoje a mãe solo, comunicadora e ativista Carol Mamacita. Essa iniciativa é uma contrapartida do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, Fundo Municipal de Cultura de São Sebastião, Fundas e Governo Federal. Convido a todos que tiverem interesse em conhecer as atividades da Associação Felino. O Festival Felino está hospedado dentro do canal YouTube do Circo Navegador. E lá você vai poder assistir aos espetáculos, aos debates, às entrevistas, conhecer a programação. Se estiver gostando do conteúdo do canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe os vídeos. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre arte, cultura e comunicação com Carol Mamacita. Muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, Luciano. Agradeço mais uma vez o convite da Associação Felina, é uma honra, né, estar com vocês aqui nesse espaço. Muito bem-vinda. Conta um pouquinho para nós da sua história de vida e como é que a cultura te convidou. Vamos lá. A primeira recordação que eu tenho na minha vida de contato direto com qualquer tipo de arte, de cultura, foi no carnaval, foi com o samba. O meu pai, por ser carioca, e sempre ele veio do Rio de Janeiro para cá jovem, lá ele desfilava em escolas de samba. Quando ele veio para cá, entrou em contato com as escolas daqui, começou a desfilar. E assim que eu nasci, primeiramente eu com 9 meses já fui no Bloco do Sujo, já fui inserida no carnaval logo no Bloco do Sujo, com a mesma roupa igual do meu pai. Ele mandou fazer um look igual, uma saia, um cropped verde, tem foto, nossa. E com 3 anos eu fui, sei lá, de passista mirim, né? Foi meu primeiro contato, assim, com o carnaval, com um tipo né, cultura, que eu me lembre. Mas depois, com o decorrer da infância, da adolescência, não me recordo, eu não cheguei a ter um contato muito direto, artes, pintura, danças, aqui na cidade, mesmo tendo oficinas, mesmo tendo sendo oferecido, né, aqui pela prefeitura, pelas oficinas culturais, não me lembro de ter tido nenhum tipo de contato, assim, a longo prazo, por muito tempo. E sempre gostei muito de ler, né, e isso é muito importante. E depois, mais na fase adulta, foi quando eu realmente comecei a me interessar. Quando eu arrumei um namorado que estava inserido no movimento hip hop, ele era skatista, e aí eu comecei a ter um olhar diferenciado para muita coisa que eu não tinha contato, comecei a buscar referências que eu não tinha brasileiras, né, tanto musicais quanto de literatura, artistas plásticos, enfim, no geral. Então, essas são as recordações que eu tenho, mais ou menos, contato com cultura. Muito bom. Eu vou te pedir ainda para você aprofundar um pouco mais nas experiências culturais, às vezes como espectadora ou como leitora, e o que que a cidade te facilitou, fomentou, possibilitou, ou o que não possibilitou, mas um mergulho mais profundo ainda na sua experiência cultural, de preferência dentro desse lugar chamado São Sebastião. Paixão. É, eu acho até legal essa pergunta, porque eu enxergo um pouco que a falta desse contato, a falta dessa procura, porque sempre teve aqui na cidade, apesar de não ser algo é, sem ter que ir lá, se você quiser, exemplo, fazer parte das oficinas culturais, você tem que ir procurar uma vaga, etc, né? Mas ela existe, ela está lá, né? Eu vou te dizer, eu enxergo hoje, até mesmo por essa pergunta que você me fez, eu estudei em escola particular, eu tive esse privilégio de estudar em escola particular aqui,
a minha adolescência e a minha infância, na cidade de São Sebastião. E não me lembro da escola incentivar a gente à busca disso. Não me lembro em momento algum, para não dizer em momento algum, eu vou estar sendo hipócrita, mas eles chegaram a dar aula de teatro para a gente lá dentro dessa instituição. Mas a gente não tinha incentivo a procurar. Então, o único incentivo que a gente tinha dentro de tudo isso era fazer leitura, né? Mas, então, eu fiquei um pouco distante dessa realidade aqui na cidade. Eu vi as minhas amigas que, que eram do bairro fazendo aula de balé, fazendo aula de teatro, fazendo jongo, capoeira. Eu ia assistir, às vezes, apresentações na Rua da Praia, a gente ia em festivais, enfim, mas nunca nada daquilo me chamou a atenção. E eu creio que seja muito dessa cultura que fica dessa cultura, né, que fica dentro de escolas particulares, de que eles não deixam a gente expandir, não aproximam a gente, sabe, disso, que é algo que eu vejo muito diferente em outros bairros, em periferias, em comunidades, onde realmente a comunidade insere jovens, adolescentes nas artes, eles fazem de tudo para inserir, né? A gente parece que vive um mundo paralelo dentro da escola particular e realmente vive em outro planeta. A gente não tem contato, assim, a gente não é ensinado a apreciar arte que não seja um Picasso, mas aí você conhece um Picasso, mas você não conhece nenhum pintor da sua região, um pintor paulista, enfim, né? É muito absurdo pensando assim, sabe? O meu local de fala, de experiência, vivência como jovem adolescente em escola particular diz muito isso, sabe? Eu não tive essa aproximação. Então, perdi isso, né? E depois que depois de adulta, basicamente, mas sendo mais especificamente, depois que eu fui mãe, me casei e me separei, e que eu só tinha contato aqui na cidade com o carnaval, a única arte, a única vertente, assim, né, que eu tinha contato, eu comecei a procurar a galera do hip hop, resgatando aqueles hábitos que eu tinha do passado, com aquele namorado lá de trás, 10 anos atrás. E a comunicação que eu já fazia no meu Instagram, eu trabalhava com mulheres, fazia conteúdo para mulheres, e era um nicho específico, que hoje já não é mais, mas era um nicho de mãe solo, maternidade solo, porque era o que eu era, ainda sou, a que eu era ótimo, ainda sou mãe solo, mas era o que aquele momento eu estava fazendo, me trouxe a rádio, me apresentou a rádio, né, esse trabalho que eu fazia no Instagram. Quando eu entrei na rádio, na Web Rádio Giro Litoral, que é uma rádio nova, é uma rádio que está aí 2 anos, eu me dei de cara com tudo que estava, assim, nos meus olhos e eu estava vendada. Por um exemplo, eu moro na Vila Amélia, o Circo Navegador mora a 3 ruas acima, 2 ruas acima na minha. O circo tá lá, eu sempre soube, eu fui em 2 apresentações de rua, inclusive, ali com meu filho, mas nunca pisei lá. Cultura hip hop, slam, sarau, rodas de capoeira, todo esse movimento forte que tem aqui na cidade cultural, de pessoas que são engajadas mesmo em trazer cultura, que são ativistas sociais, que são... Eu fiquei, gente, existe isso aqui? Quando foi que existiu isso aqui que eu não sabia? Sempre existiu. E eu não sabia. Eu não sabia por quê? Porque eu nunca fui atrás. E o Brenalta falou isso para mim uma vez. Ele meio que falou assim, me cutucando. Eu falei assim, eu nunca fui em Boiçucanga, vou fazer um rolê para conhecer algumas coisas, conhecer o sarau da Melinha, conhecer o escambau. Aí ele falou, não conheço, né? Tipo, tá aí na sua mão. Aí eu parei, recebi a cutucada, falei assim, Breno, eu nunca tive interesse em conhecer. E eu assumo. E acho que quando a gente começa a se desconstruir, entender a nossa posição dentro da sociedade, que foi quando há uns anos atrás, quando eu me entendi aqui na sociedade como uma mulher preta, mãe solo, que precisa lutar contra o patriarcado, que precisa lutar contra o racismo, quando eu entendi o que o sistema fazia comigo, com a minha vida, como o capitalismo direcionava a nossa vida, a dos meus filhos,
foi quando eu comecei a buscar e querer me alimentar e sugar, né? E eu vi que na minha cidade tinha tudo isso e que eu não fazia ideia. Aí eu fiquei desesperada, quis começar a correr para todos os lados. E a rádio me trouxe muito isso, porque eu conheci artistas incríveis, pessoas influentes na cidade, que influentes assim para nós, né, do meio cultural, que agora eu faço parte, glória, né, do meio cultural, mas que muitas pessoas, meus vizinhos, meus pais não conheciam, pessoas que trabalham comigo não fazem nem ideia de quem são. Eu fico, gente, você tem noção de quem é fulano? Você não faz ideia. É uma pessoa incrível, sabe? Tem um artista aqui do seu lado, maravilhoso, e você não sabe. Então, desses 2 anos para cá, eu consegui dar uma corrida, assim, contra o tempo, sabe, Luciano? Comecei a fazer parte de coletivos, começaram a me convidar, isso é muito importante, eu sou muito grata. Eu comecei a receber muitos convites para participar de lives, de coletivos, fazer parte de associações. Então, isso para mim é gratificante e isso também para mim é o que me faz acordar e querer evoluir como ser humano para eu trazer para os meus filhos, porque eu penso no futuro. Eu tenho 2 filhos, um de 5, um de 3, 2 meninos jovens pretos, e que eu quero que eles tenham acesso a tudo que eu não tive, tudo que me foi negado, de forma involuntária ou não, inconsciente ou não, mas que me foi negado, né, de cultura e de história, eu não vou deixar que seja negado para eles. Nossa, falei demais, mas basicamente Muito bom, adorei te ouvir. É muito legal pensar isso. Eu acho que o que eu sinto assim na sua fala é que a cultura é um artigo não é um artigo prioritário, não é um artigo de primeira necessidade, não é um tema pautado no almoço, na janta, e no café da manhã. Mas é muito simples isso, porque ao mesmo tempo que no almoço, na janta e no café da manhã, tem um rádio tocando uma música que compõe esse universo das pessoas. O samba está presente na sua casa desde muito antes de você nascer. Então, quer dizer, a cultura está ali, latente. No entanto, por algum motivo, a gente acaba pondo ela como um acessório da vida, e ela não é um acessório da vida, ela é a vida, né? Tudo que a exatamente. gente pensa, faz e fala é fruto do É, nosso meio e é fruto da formação cultural que esse meio nos causou, gerou, penetrou, atravessou. E o que nós vamos ser daqui a 5 minutos, daqui a um segundo, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, é fruto dessa caminhada, dessa trajetória de atravessamentos múltiplos que vai acontecer na nossa vida, né? Que bom, né? sim, exatamente. E é o que eu busco, né? Eu tô nessa caminhada de trazer para mim isso que você falou agora, de respirar a cultura, de viver isso, algo que eu não tive, é, né, durante esses anos todos. Agora eu estou aqui tentando correr atrás do tempo perdido e tô tentando, tô vivendo o meu processo no meu tempo, né? Mas buscando diariamente e estando em contato sempre. E olha que curioso, a gente não deixou de ser penetrado pela cultura em nenhum momento. Às vezes é uma cultura mais hegemônica, às vezes é uma cultura mais que deseja te moldar, ou às vezes é uma cultura mais é, popular, mais uma manifestação mais livre. E também, o que acontece? A cultura não está dissociada da vida em nenhum segundo, em nenhuma respiração nossa. E aí, é claro, você estuda numa escola particular ou numa pública, tem uma cultura, um modo de viver, um modo de ver o mundo, diferente de um lugar e da outro. Não é melhor nem pior, são modos diferentes, né? De viver, sentir e operar dentro do mundo, né? Ô, Linda, deixa eu seguir com mais uma perguntinha. Ou você quer desenrolar mais esse papo de cultura? Não, eu só ia complementar, né, dizendo que a nossa composição como ser humano também tem essa parcela, né, da cultura, né, como a gente se constrói como ser humano faz parte do meio, né, e cada meio tem a sua estrutura cultural falando, né, basicamente era isso, só queria complementar. É, tem uma coisa muito pessoal, que é como é que a gente consegue falar por nós diante de todos esses atravessamentos. Essa é uma dúvida, isso aí já é uma questão existencial, mas ok, eu estou flutuando nesse movimento todo, e o que que tem aqui
de único de cada indivíduo que pode ser a expressão individual que deve ser reconhecida e respeitada? Isso é um dilema, a gente não vai ter essa resposta. A única questão que é um sistema de proteção é: vamos nos proteger contra a cultura hegemônica? Assim como você falaria, vamos nos proteger contra o patriarcado? Vamos desestruturar? Porque senão a gente vai ter que abaixar a cabeça para uma força que é maior, aparentemente, né, aspas, maior do que nós. E a gente tem que achar um jeito de atravessar, né, de romper uma barreira, né? Pode, para a próxima pergunta. Então vamos. Tá ótima a Vou conversa. ficar falando, vou ficar É, falando. nós somos proseador, né? Se deixar, Bom, a gente não para, né? Mas vamos lá, eu estou querendo saber muito, né? Você é comunicadora, tem um programa de rádio, e eu queria que você contasse tudo, ou só o que você quiser, sobre essa experiência como comunicadora. sim. Eu entrei para a rádio com o intuito, recebi o convite de fazer um programa, de ter um programa que fosse uma extensão do que eu já fazia no Instagram, né? Que era fazer conteúdo para mulheres, trazer para a rádio para ampliar, né? Ampliar as vozes. E aí o dono da rádio me deixou bem à vontade, falou: você pode dar o nome que você quiser, você pode fazer o formato que você quiser. E aí como o meu vulgo, né, é Mamacita, e ele falou, quer que chame Mamacita, o programa? Eu falei, não, porque não gira em torno de mim, o negócio não é meu, né, o que eu vou fazer ali é para as mulheres, é de uma mulher para as mulheres, é uma troca, é uma rede. Então, eu batizei o nome de Elas Citam, né, que são elas citando, né, que tem a referência de Mamacita. Então, elas citam, aonde eu trago convidadas e trago notícias também que sejam relacionadas ao mundo feminino, mas o intuito foi trazer para as mulheres essa noção de do, do, como funciona essa estrutura que aprisiona a gente, né? Foi trazer para elas, abrir discussões, né? Para fazê-las refletirem um pouco sobre os moldes que fizeram a gente, né? Então, trazer para elas quais são os direitos delas, porque nos foram negados as nossas raízes, né, o nosso contato da nossa natureza feminina realmente já foi tirada da gente lá atrás, né, quando veio a Revolução Industrial, né, então tem toda uma questão histórica do porquê, como tudo é assim hoje, né, em qualquer situação, enfim, mas eu queria muito que as mulheres entendessem o porquê que hoje a mulher usa rosa, o porquê que nos violentam desde o momento que a gente nasce, né, porque furam a nossa orelha, já estão violando o nosso corpo, então os nossos corpos já são públicos. Desde a hora que a gente nasce, a gente já não tem autonomia do nosso corpo, desde a hora que a gente nasce, porque, é mulher, então vamos furar a orelha. Então, eu tento trazer essa pegada realmente feminista, né? Tem gente que não entende do que é o feminismo, que é uma luta, né, política, social, né, de direito das mulheres. Então, tento também desmistificar essa imagem ruim que as pessoas têm de feminismo, né? Na verdade, realmente é uma luta, né? Porque a gente precisa ter liberdade, autonomia dos nossos corpos, né? Então, eu trago essa ideia de emancipação para as mulheres, por quê? De onde surgiu tudo isso na minha vida? Quando eu me separei, porque quando eu me separei, grávida, eu já tinha um filho de 1 ano e meio, né? E aí eu estava grávida, de 5 meses, e quando eu me separei, porque eu quis me separar, eu escutava muitas pessoas falarem que eu era louca. Você é louca, tão nova, vai ficar com 2 crianças, por que você não fica com ele? Por que você vai fazer isso com você? Vai ser tão difícil você criar 2 filhos sozinha. E aí eu fiquei assim, gente, realmente vai ser, mas eu não sou louca, eu sei, vai ser muito pior continuar com ele, etc. Porém, eu percebi ali os privilégios que eu tinha, porque eu tive para onde voltar. Eu pude me separar, eu pude sair de um casamento e eu pude voltar para casa dos meus pais. Eu tinha um emprego, né, de carteira assinada, então eu podia lutar pelo ganha-pão de todos os dias, mas eu não precisava pagar um aluguel porque eu voltei para casa dos meus pais, mesmo que eu dividisse conta, divido até hoje, enfim. Mas ali eu enxerguei os privilégios que eu tinha e eu percebi que eu podia fazer aquilo, eu podia ter esse ato
de libertação, esse ato de emancipação por mim, olhando para mim e olhando pelos meus filhos. E as mulheres que não podiam fazer aquilo? Isso me chamou a atenção. Foi ver o tanto de mulheres que vinham atrás de mim no Instagram falar que não conseguia sair, não conseguia se libertar, ou porque não tinha um emprego, ou porque não tinha para onde ir, ou o emprego ganhava pouco, ela não conseguia se sustentar sozinha, ou o cara perseguia ela. Muitas mulheres que sofriam agressão, né, violência doméstica, enfim. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu preciso estudar sobre isso, porque já que as pessoas estão me tomando, naquela época, né, estão me tomando como um exemplo de alguém que teve coragem, na cidade pequena que a gente vive, onde as pessoas têm vergonha de fazer o que tem, onde tem vergonha de tomar a direção da sua própria vida, sem se importar porque as pessoas pensam, né? Todo mundo aqui fica muito preocupado com o que vão dizer, enfim. Então, quando eu percebi tudo isso, eu falei, eu não vou deixar as minhas irmãs sozinhas, então eu vou aproveitar que eu tenho um, 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 um local onde eu posso trazer minha voz e falar por elas. Então, eu mesmo tenho os meus privilégios de estar numa casa com os meus pais, eu não, eu mesmo ganhando muito pouco, sou mãe solo, não tem pensão, tá na briga na justiça, ganho um salário mínimo, etc. Mas eu tenho, né, esse privilégio, enfim. Eu falei, cara, eu preciso utilizar a comunicação como essa ferramenta para ampliar as vozes dessas mulheres. Então, a rádio, esse meu programa na rádio traz isso, onde eu trago feminismo negro e questões raciais, para abrir, né, ampliar a mente dessas mulheres e tentar auxiliar de alguma maneira. E também na rádio eu participo de um programa LGBT, onde a gente também traz essa diversão e acolhimento e representatividade para os jovens da cidade. E também apresento 3 programas. E também apresento o programa da Live Show, que é onde a gente traz os artistas locais para apresentarem seu trabalho. A gente se deparou com muitos artistas locais, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, que tem música aí na rua, tem música na rua, tem clipe na rua, e não tem aonde apresentar o seu trabalho, porque as rádios que são comerciais aqui na cidade não aceitam tocar a música deles, você tem que pagar 15 mil reais para tocar a música de um artista local, e eles não têm esse dinheiro, então a gente, todos os sábados, dá esse espaço para esse artista que quiser se apresentar, e a gente faz uma bela apresentação, eles fazem, na verdade, né, uma bela apresentação, eles divulgam o trabalho dele, divulgam o clipe, e aumenta a visualização, e para a gente é muito enriquecedor, porque a gente está em contato com pessoas que são boas, a gente não precisa ir longe, a gente não precisa ouvir alguém que está de recordes aí no streaming para ouvir música boa, que aqui tem, né? Então, falando aí dos 3 programas que eu faço parte na rádio, e é uma honra fazer parte, fazer um pouco de história aqui na cidade, né? Porque precisa ampliar essas vozes aí. E em breve teremos o sarau também, viu? A rádio vai organizar, a gente vai estruturar um sarau lá na Topolândia para a comunidade, porque a nossa intenção é deixar a Topolândia, aquela comunidade, cada vez mais rica. Muito lindo, adorei. Você conhece Patrícia Palumbo, a história da Rádio Baleia Azul? Não, eu conheço a Patrícia, mas a história eu não conheço. Ela é uma criatura muito parecida com você, ousada, que fez isso acho que há uns 30 anos atrás, talvez Ah, mais. mas ela não está mais aqui, né? Não, não tá. A É, família sim, a mas família. o fato é que ela foi para a comunicação, era encantada, enfeitiçada por rádio, por música, e é o que é. Ela é uma referência no universo musical, Meus vanguardas. pais, meus pais sempre falavam muito dela. É engraçado você falar isso agora, porque meus pais sempre falavam muito dela. E essa questão musical tem muito forte também, porque meu pai é um homem negro que veio dos Estados Unidos, a louca, que veio do Rio de Janeiro, que tem uma influência musical muito forte da época da Black Hill. Então, eu cresci com uma influência musical muito forte negra aqui dentro de casa, né? Então, também acho que isso me chama muito quando eu tô nas live shows com os meninos em dia de sábado, sabe? De ter essa experiência musical, para mim é incrível. E eu amo comunicação, e eu amo estudar cada vez mais para trazer para as pessoas que estão me ouvindo cada vez mais informação e trazer pessoas que vão agregar, que vão nos alimentar, porque a gente precisa fazer essa rede, essa conexão, para a gente conseguir ir desmantelando esses sistemas aí
que tentam nos adoecer, né? É isso aí. Então tá bom, olha, eu queria só agora que você fizesse um apanhado aí, falasse um pouco da sua percepção da situação da cultura na cidade de São Sebastião e quais as perspectivas de futuro. Olha, eu acredito que tem muita gente que, independente de como a prefeitura, enfim, os órgãos públicos se posicionam em relação à arte e cultura aqui na cidade, eu vejo muita gente que está disposta a fazer. Agora eu vejo, né, porque eu estou em contato, faço parte da comunidade Negra Alim, né, agora, do coletivo hip hop da Ilhabela, a rádio, porque a rádio é uma rádio independente, né, e a gente vê pessoas lá da Costa Sul, né, essa da Melinha, tem a Paulette, né, o pessoal do Escambau em si, a gente vê o tanto de pessoas que querem fazer, então, pessoas engajadas com vontade tem. Eu creio que assim que melhorar o quadro, né, da pandemia, a gente vai conseguir movimentar. Tem o Circo, né, Navegador, que é maravilhoso, que tem esse projeto incrível. Então, eu creio que juntos faremos um trabalho para as próximas gerações e que a galera vai querer se unir, eu creio, e vai poder usufruir. Teremos a mudança que queremos ver no mundo, né? Isso que eu quero. Muito bom, adorei suas palavras. Então, para quem está assistindo a gente aí, essa entrevista está sendo gravada em razão da pandemia de Covid-19, tá cada um na sua casa. Nós gostaríamos muito mesmo era de estar pertinho, tomando cerveja, chá, café, se fosse o que fosse, e estar proseando, mas infelizmente estamos nesse período de distanciamento do convívio presencial. Essa iniciativa é a contrapartida da Lei Aldir Blanc, Fundo Municipal de Cultura de São Sebastião, Fundas e Governo Federal. Eu agradeço muitíssimo a presença de todo mundo que está nos assistindo. Agradeço Carol Mamacita por sua presença, por suas palavras carinhosas, batalhadoras, guerreiras. Queria te deixar super à vontade para você fazer as considerações finais e a despedida do público. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão assistindo, né? Obrigada, Luciano, pelo convite. A Associação Felina é uma honra. Desde que eu conheci o pessoal da associação, é uma honra estar em contato, a gente fazendo várias parcerias. E para o que precisar, estou aqui, quero fazer parte cada vez mais desse meio, desse movimento. E é isso, que a gente consiga fazer a diferença realmente, que a gente consiga ser a diferença que a gente quer ver no mundo, independente da nossa posição, que a gente consiga ouvir né, o próximo, saber realmente escutar, acolher, e a gente poder levar para frente. Tudo que a gente absorver, a gente conseguir compartilhar, né? Compartilhar, não adianta a gente absorver e prender com a gente fazer essa troca, para que a gente veja essa diferença para os nossos filhos, que eles possam viver, né, possam usufruir dessa diferença nas próximas gerações. Tudo que foi tirado da gente, tudo que a gente também não buscou, né, foi o que eu falei, tudo que foi tirado sem a gente perceber, né, involuntariamente, né, que eles não tenham nada tirado deles. Que a gente faça a nossa parte, como os nossos lá atrás fizeram, para que hoje a gente pudesse estar aqui também, batalhando pelo presente. E é isso, gente. Só gratidão por esse espaço maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Até a próxima, talvez. Muito bom. Gente, os links da Carol Mamacita vão ficar na descrição do vídeo e assim vocês vão poder assistir as coisas belíssimas que ela faz na rádio. E eu só tenho a agradecer a quem está com a gente até agora e agradecer a Carol. Muito obrigado. Nos vemos nas próximas, que sejam muitas. Obrigado.